Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Eu quero ler o Evangelho essa noite em Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, o capítulo 15. Estamos conversando e vamos continuar conversando sobre abraços que curam, encontros que transformam. Abraços que curam, encontros que transformam. Que Deus nos fale ao coração nessa noite, que a palavra de Deus seja viva para cada um de nós. Essa palavra que é viva, que seja viva para cada um de nós. Amém. Eu leio essa maravilhosa história de Jesus que todos conhecemos, mas faço questão de ler mais uma vez. Começo no versículo 11 de Lucas 15, a história de um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O servo lhe respondeu: "Seu irmão voltou. O seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo." O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: "Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele." Então o pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu me lembro aqueles dias quando tive que demitir um dos pastores da minha equipe. Depois de considerações, conversas, orações, reflexões, eu tomei essa decisão de desligar um dos pastores da minha equipe. Me lembro que foram dias difíceis porque tínhamos uma ótima relação de afeto, de carinho,
não acredito que era uma relação assim de pai para filho, mas era uma relação sim de irmão mais velho para irmão mais novo. E tínhamos um afeto muito grande. Mas não estávamos mais funcionando como equipe. E eu decidi então desligá-lo da equipe. E depois que conversamos, ali naqueles dias, ele me mandou uma carta. E nessa carta ele dizia assim: a diferença entre nós dois é que eu sou amado pela nossa igreja e você é só admirado. E eu vou continuar sendo amado. E você, se tanto, vai continuar sendo apenas admirado. Aquelas palavras abriram um buraco dentro de mim do tamanho do mundo. Ou talvez revelaram que dentro de mim havia um buraco do tamanho do mundo. Elas fizeram aquelas palavras, você não é amado, você é admirado, fizeram um caminho dentro de mim e causaram uma devastação na minha alma. Porque nós sabemos que entre sermos amados e sermos admirados, nós queremos ser amados. Nós não vivemos de admiração, nós vivemos de amor. Se eu perguntar para você, você prefere ser amada ou ser admirada? Você vai dizer, eu prefiro ser amada. Você prefere ser amado ou prefere ser admirado? Eu prefiro ser amado. Admirado é muito pouco. Porque o jogo da admiração, ele é um jogo cruel. E se a gente não cuidar desse jogo, ele nos destrói. Porque o jogo da admiração é um jogo que está na categoria da funcionalidade, da utilidade, da produtividade. Nós admiramos as pessoas por suas habilidades, por suas competências, por suas capacidades. Admiramos as pessoas porque elas cumprem papéis dentro de um sistema, porque elas são úteis dentro desse sistema, e porque elas produzem dentro desse sistema e o produto que elas entregam nos beneficia de alguma forma. E nós as admiramos não somente por causa delas, mas nós as admiramos por nossa causa. Nós as admiramos enquanto elas estão cumprindo um papel dentro do sistema. Enquanto elas são úteis dentro desse sistema, enquanto elas continuam nos entregando aquilo que é a nossa expectativa. E esse jogo da admiração, ele nos coloca numa condição de vulnerabilidade. Porque o jogo da admiração é o jogo das conquistas. É o jogo do fazer por merecer. E quando nós queremos ser admirados, nós empenhamos todos os nossos esforços para nos adequarmos ao sistema, nos encaixarmos no sistema, continuarmos sendo úteis no sistema e entregando para as pessoas o que nós achamos que elas querem receber, para que elas nos deem de volta a nossa recompensa, a admiração delas. Esse jogo, ele é um jogo perigosíssimo, porque ele oprime. Quando eu quero a sua admiração e quero o seu afeto, e acredito que eu tenho que fazer por merecer isso daí, eu fico com essa obsessão de agradar você. E fico oprimido por isso, porque o tempo todo eu estou pensando em como conseguir o seu aplauso e a sua admiração. Esse jogo, ou nesse jogo, eu corro o risco, inclusive, de me deformar, porque eu já não sou mais eu mesmo. Eu sou ou tento ser aquilo que eu acho que você quer que eu seja, para que você me admire, para que você me valide, para que você diga para mim, Ed, você é o cara.
E eu fico tentando ser o cara e daqui a pouco eu esqueço de ser eu mesmo. E eu estou deformado. E esse jogo, além disso, me culpabiliza, porque quando você não me admira e não me aplaude, eu já penso imediatamente o que é que eu fiz de errado. Como foi que não consegui a sua admiração, o seu aplauso, a sua validação? Olha quanta coisa ruim. Eu estou oprimido pela necessidade de ser aprovado por você. Eu estou meio deformado porque eu já não sou eu mesmo. Eu já me sinto culpado. E sabe que se eu não prestar muita atenção, eu corro o risco, inclusive, de começar a julgar sujo. Para que você me admire. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que você me valide, para que você me autentique. Com isso daí, eu acabo desenvolvendo uma postura de hostilidade. Porque eu olho para você e eu vejo que você admira o fulano do meu lado, mas não me admira. Que você gosta dele, mas não gosta de mim. E eu começo a ficar com raiva dele. E eu começo a jogar sujo com ele, para tentar fazer com que você pare de admirá-lo. Ou pelo menos para tentar fazer com que a sua admiração que vai para ele venha para mim. A gente começa a competir. E se não vier a sua admiração e a sua validação para mim, eu corro o risco de ficar com raiva de você. E eu digo assim, não é possível. Eu me esforço tanto, eu entrego tanto, eu me dou, eu me sacrifico, e eu não recebo nenhum elogio, nem um abraço, eu não recebo nem um beijo. Você não me aprova, eu tento com todas as minhas forças conseguir a sua aprovação, e nem assim você me aprova. E eu começo a ficar com raiva de você. Eu digo, então, que se lasque, eu não vou mais me preocupar com você. E aí, eu estou me sentindo um lixo, eu me sinto sempre menos, eu me sinto culpado, eu já não sei direito quem eu sou, de tanto esforço que eu fiz para tentar ser quem você queria que eu fosse, ou quem eu achava que você queria que eu fosse. Eu já me indispus e me inviabilizei nas minhas relações, e nós estamos cada vez mais distantes. Por isso que o jogo da admiração é um jogo muito cruel. E é por isso que a gente sabe que a gente não vive de admiração, a gente vive de amor. Mas o pior de tudo isso, e a armadilha que o jogo da admiração causa, é que no fundo, nós precisamos da admiração dos outros. E mesmo a gente sabendo que o que nos alimenta e nos preenche de verdade é amor, que a gente quer mesmo é ser amado, no fundo também a gente quer ser admirado. Porque quando eu falar assim, o que você prefere, ser amado ou admirado, você vai dizer os dois. O que você prefere, ser amado ou admirada? Os dois. Então a gente corre atrás, sim, de uma aprovação, de uma validação, de alguém que diga para nós o seguinte, você é o cara. A gente corre atrás disso. E a gente não precisa, assim, ser admirado pela multidão, pela faculdade inteira, nem pela igreja toda. A gente precisa de receber 1, 2, 3 validações. Porque lá no fundo da nossa alma, a gente escolhe quem a gente quer que nos aprove. E a aprovação de quem é valiosa para nós. Eu comecei a entender isso um dia que eu fiquei sabendo, e não sei se é verdade, porque a gente aqui é esperto o suficiente para não acreditar em tabloide. Mas eu fiquei sabendo que o Brad Pitt tentou se matar 7 vezes. Eu falei, não é possível, Brad, não é possível. Não é possível. Tem um monte de gente que daria tudo para ser Brad Pitt. Tem, assim, não é possível que o Brad Pitt queira se matar. Ele tem tudo. Ele é admirado por milhões de pessoas. E quando eu fiquei sabendo isso, foi numa aula de mestrado, meu professor viu que eu estava incomodado, ele falou assim, o que foi, Ed? Eu falei, não acredito nisso, que o cara tentou se matar 7 vezes. O Brad, não. E aí ele falou assim, sabe o que é?
é que não adianta você ser admirado por milhões de pessoas, quando aquela única pessoa que você quer que diga que você é o cara, não diz. Quando você é admirado por milhões de pessoas, mas tem uma, duas, três pessoas que você queria que te dessem um abraço e tivessem orgulho de você, quando essas pessoas não dizem, não adianta todo mundo dizer. Porque nós precisamos disso, dessa validação, dessa palavra. E aí, é muito interessante, porque essa carta eu recebi tem tanto tempo, e ela fez um caminho no meu coração. E quando eu recebi essa carta, é claro que eu não pensei tudo isso, e não acredito que aquele jovem pastor tivesse tentado me dizer tudo isso. Mas imagina o caminho que eu tive que fazer. E aí eu lembrei, um dia em que o meu amigo me contou que quando ele passou no vestibular para medicina, o pai dele deu um carro zero para ele. E eu falei, que maravilha, que joia, festejamos, fiquei feliz com o meu amigo. Cheguei em casa, chorei, até não ter mais lágrima para chorar. E eu sei por que eu chorei. Eu chorei, primeiro que eu não tinha um pai para me dar um carro zero, então chorei. Mas, na verdade, eu chorei porque eu nunca recebi o abraço do meu pai, porque eu cresci sem o meu pai. Eu chorei porque eu não tinha um pai para ter orgulho de mim no dia que eu passasse no vestibular. Eu chorei porque eu não tinha o meu pai para dizer, olha, eu tenho orgulho de você, meu filho, do homem que você se tornou. E foi quando eu descobri que eu poderia ouvir isso de milhares de pessoas, mas tinha uma voz faltando para mim, e essa voz gerava, a ausência dessa voz gerava um buraco no meu coração. E aí eu comecei a prestar atenção que sequelas a ausência dessa voz, porventura, tinha deixado em mim. E como foi que eu caí na armadilha do jogo da admiração, de tal maneira que quando eu recebi aquela carta, eu não rasguei a carta e joguei fora, mas aquelas palavras me feriram profundamente, porque elas mostraram para mim que eu não tinha a admiração, ou talvez aquela admiração que eu tanto buscava. Não ter aquela admiração de quem eu tanto buscava tinha deixado um vazio dentro de mim. E quando não vem a voz que nos valida, que nos aprova, que nos abraça, que nos beija, quando não vem aquele abraço, aquele beijo, de admiração e de validação, a gente começa a desconfiar, inclusive, se a gente é amado de fato ou não é. Porque a admiração é a falsificação do amor. Mas também não é. Porque para a gente acreditar que Deus, que a gente não vê, nos ama, alguém que a gente vê tem que traduzir isso para a gente. E quando as pessoas que a gente vê, e que a gente admira, e que a gente espera que nos amem de volta, ou que nos admirem de volta, quando essa admiração não vem, aí a gente já não tem nem mais certeza se é amado ou se não é. Por isso, quando eu recebi aquela carta, você, no máximo, vai ser admirado, mas eu sou amado, você imagina quão devastadoras foram essas palavras. E aí eu chego na parábola do filho pródigo. Porque nessa parábola aqui, esse menino, ele vai, destrói a sua própria vida, e volta. E para nossa surpresa, o pai, que o vê de longe, corre em sua direção, o abraça e o beija. E eu não sei quanto a você, mas quando eu leio essa parábola,
Eu entendo o que esse filho mais velho aqui, esse irmão mais velho está falando. Porque esse filho mais velho aqui joga o jogo da admiração. Joga o jogo da validação. Mas o pai não joga o jogo da admiração, o pai joga o jogo do amor. E esse menino aqui, o mais velho, ele diz assim: papai, ele não merece o seu abraço, não merece o seu beijo, não merece esse novilho gordo, não merece essa festa. Ele deixou de ser funcional, papai. Ele abandonou o lugar dele na nossa família, ele saiu fora, ele nos abandonou. Ele saiu do nosso sistema familiar, porque quando o filho mais novo pede a parte da herança, o que ele está dizendo na verdade é o seguinte: olha papai, eu queria que você morresse, mas como você está demorando a morrer, tem jeito de adiantar a herança mesmo o senhor estando vivo? Esse menino sai da posição de filho e vai viver uma outra vida e volta, inclusive já se contentando em ser recebido como escravo. Então eu imagino o irmão mais velho falando: papai, ele saiu do nosso sistema, ele deixou de ser funcional na nossa família, ele traiu o contrato familiar, ele deixou de ser útil para nós. Ele foi embora, ele abandonou os negócios da família, ele me deixou sozinho trabalhando no campo, ele deixou de ser útil, deixou de ser produtivo. Aliás, não só ele deixou de ser produtivo, como ele passou a dar prejuízo. Ele torrou a grana do senhor, ele desperdiçou a grana do senhor, ele não merece. Está vendo o jogo do mérito? Fazer por merecer. E aí volta esse menino, e o pai abraça e beija e dá uma festa para ele. Eu já fico imaginando: papai, ele deixou de ser funcional. É verdade. Ele deixou de ser útil. É verdade. Ele deixou de ser produtivo. É verdade. Ele se deformou como pessoa, foi parar comendo com porcos. É verdade. Ele se descaracterizou, ele é outra pessoa. É verdade. Ele está imundo. É verdade. Ele está cheirando mal. É verdade. Então por que o senhor deu uma festa para ele e deu um abraço e um beijo nele? É porque eu não jogo esse jogo aí que você joga, da admiração. De abraçar e beijar quem você acha que merece e quem não merece. De recompensar quem fez esforços suficientes para atender ao seu padrão. Eu jogo um outro jogo. Que jogo o senhor joga, papai? Eu jogo um jogo chamado amor. Eu não amo pessoas funcionais e úteis e pessoas funcionais e produtivas. Eu amo pessoas. Eu amo pessoas porque eu sou amor. Eu não sei fazer outra coisa senão amar. É por isso que eu estou dando uma festa para o meu filho, que é seu irmão. Essa leitura dessa parábola me leva a algumas perguntas, ou me levou, que eu faço para você hoje à noite. Primeira, quem são as 2, 3 pessoas de quem você espera a validação, a palavra de afirmação? Quem são as 2, ou 3, ou 4, ou meia dúzia de pessoas? Porque não me diga que é a multidão, porque não é. São pouquíssimas. Quem são as pessoas que você admira, respeita, e que você espera que elas reconheçam que você é uma pessoa que vale a pena? A gente precisa ouvir isso. E quando não vem, dói. Para esse menino aqui da parábola, não veio do irmão. O irmão não afirmou ele. O irmão não validou ele. O irmão não abraçou e não beijou. O irmão jogava o jogo da admiração e disse: você não é admirável. E porque você não é admirável, você não tem o meu abraço e não tem o meu beijo. De quem você está esperando um abraço e um beijo? É tão importante isso. A esposa espera isso do marido.
O marido espera isso da esposa. Os filhos esperam isso dos pais. Os pais esperam isso dos filhos. Acho que a gente não tem condição de mensurar a dor que é um pai ser olhado pelo seu próprio filho com olhos de reprovação e de condenação e rejeição. Talvez a gente não saiba mensurar as consequências de dores e sofrimentos de filhos que são rejeitados dentro de suas próprias casas e não recebem dos pais um abraço que cura, um beijo que valida e que diga assim: meu filho, não importa se você é admirável ou não, se você passou no vestibular ou não, se você vive de acordo com o meu padrão moral ou não, o que me importa é que você é meu filho e eu te amo. Dar às pessoas colocar as pessoas nesse lugar em que elas dizem: eu sei que sou amado, eu sei que sou amada. Isso dá para as pessoas uma plataforma pela qual elas podem correr e alçar voo, mas a falta dessa validação pode ser devastadora no coração das pessoas. Por isso eu pergunto para você: de quem você está esperando validação? E a outra pergunta é óbvia: quem você acha que está esperando a sua validação, a sua aprovação, o seu abraço? E que você está sonegando? Ou se você não está sonegando, você está sendo displicente. Você não está dizendo: eu tenho orgulho de você, eu te amo. Você faz parte da minha vida e eu não quero perder você de jeito nenhum. É importante você dizer. Mas a outra questão que veio ao meu coração é a importância de nós nos recolhermos de tempos em tempos e ficarmos quietinhos lá, fecharmos os nossos olhos e ouvirmos essa voz de Deus que diz para nós: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Porque é essa voz que nos liberta do jogo da admiração. E ainda que eu continue desejando o olhar de aprovação do meu filho, do meu amigo, da pessoa que eu admiro, eu continuo desejando. Mas se esse olhar de aprovação, esse abraço e esse beijo não vierem, eu continuo inteiro. Eu continuo caminhando inteiro, de cabeça erguida, porque eu já ouvi Deus dizendo para mim: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. É essa voz que me liberta do jogo da admiração e da competição e da hostilidade. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não preciso ficar nessa neurose de correr atrás de likes, de seguidores no meu Twitter. Eu não preciso disso mais. Eu estou liberto. E não fico mais com inveja de quem tem mais seguidor do que eu. Eu já ouvi uma voz. E inclusive eu posso seguir os outros. Posso seguir os outros, não estou competindo com eles. Inclusive eu posso abraçar os outros e beijá-los e dizer: vai firme, você é capaz, você pode, vamos em frente, você é uma pessoa que vale a pena. Deus te ama e olha, não caia nesse jogo, nessa mentira do jogo da admiração, que isso destrói você. Se livra disso. Porque eu já ouvi a voz. E é também ouvir essa voz que me possibilita cantar o que nós acabamos de cantar: Jesus, eu te amo. Porque um dos grandes riscos que a gente corre na nossa vida religiosa é submeter Jesus à categoria de mérito.
Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm para mim e dizem assim, pastor, briguei com Deus. Pô, estou de mal com Deus. Você está de mal com Deus, deixa eu entender. Ele falhou com você, foi isso? Ele não entregou o que você queria que ele entregasse? Por isso você ficou de mal? Quer dizer que Deus não merece mais o seu louvor, a sua oração, Deus não merece mais a sua atenção, você ficou de mal. Quer dizer que você está jogando com Deus o jogo da admiração, o jogo da funcionalidade, da utilidade, da produtividade. Você diz assim, ó Senhor, o Senhor não está sendo muito produtivo na minha vida. O Senhor não está funcionando direito no nosso sistema. Vou dar um cut no Senhor, unfollow. Não sigo mais. Quando a gente sai desse jogo de fazer por merecer, de conquistar, a gente fica livre. Descansa no amor de Deus. E a gente pode receber abraços e dar boas-vindas a eles. Porque a gente precisa de abraços. Quando eu saio daqui do púlpito, eu recebo muitos elogios, mas tem uns 2 ou 3 camaradas que eu falei, aí, mandei bem hoje. Preciso dessa aprovação, dessa validação. São boas, mas quando não vem, eu descanso que Deus me ama mesmo quando eu não sou admirável. É porque Ele me ama, eu sou filho dEle. E Ele não sabe fazer outra coisa em relação a mim do que me amar, porque Deus é amor. E eu estou livre para dar abraços, apoiar, encorajar, sem competir, sem ser hostil, sem jogar sujo com ninguém, porque agora é a dança e a festa do amor, não é mais o jogo cruel da admiração. Não é quem merece e quem não merece, é todo mundo na festa do amor. E eu queria que enquanto a gente cantasse, você levasse essas coisas em consideração, e quem sabe saísse do seu lugar e dissesse assim para mim, Ed, eu entendi tudinho que você falou. Porque eu também esperei uma palavra de aprovação e de validação que não veio. Eu também estou esperando um abraço e um beijo, e esse abraço e esse beijo, eles não vieram. E eu já começo a desconfiar se eu sou realmente amado ou se eu não sou amado. Então eu queria que você saísse daí e viesse aqui, que eu queria orar por você, e quero dizer para você que eu sei exatamente o que está no seu coração. E eu sei que é possível, sim, a gente ouvir a voz de Deus dizendo para nós, eu te amo, e essa voz ser libertadora. Se você diz assim, olha, eu não me sinto admirado, validado, por mais que eu me esforce, não vem a aprovação que eu estou buscando. Eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar enquanto a gente está cantando. Vamos ficar em pé e vir aqui à frente e a gente colocar o nosso coração diante de Deus, para Ele nos libertar com o seu sussurro de amor. E você que diz assim, pô, mas eu estou sujo, estou cheirando mal. Eu andei os últimos dias aí nos chiqueiros da vida. O amor de Deus não é para pessoas admiráveis. O amor de Deus é para você, para mim. Porque todos nós chegamos cheirando mal e com roupas rasgadas. Martinho Lutero disse assim, que o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. É o amor de Deus que nos faz inteiros de novo. Então eu queria desafiar você, enquanto nós cantamos, vem para cá e deixa Deus...
queria falar com você que parou de abraçar uma pessoa porque essa pessoa fez alguma coisa muito vergonhosa. Pode não ter sido nem contra você, mas você parou de abraçar essa pessoa. E você pensa assim, mas se eu for lá abraçar, eu vou aprovar o que ela fez. Não vai não. Porque ninguém tem dúvidas que o pai não aprovou o que o filho fez. Viver de maneira irresponsável, na promiscuidade, se desfigurar a ponto de parar num chiqueiro, querer comer com porco. Papai, o senhor aprova isso? Claro que não. Mas eu continuo amando. E eu continuo abraçando, eu continuo beijando, porque é dentro do abraço e do beijo que as pessoas podem encontrar um lugar seguro para refazerem as suas vidas. E eu queria dizer uma coisa mais para você. Quando você parou de abraçar aquela pessoa, e ela está esperando o seu abraço, quem sabe, de volta, isso é restaurador não só para ela. Se você for lá encontrar com ela e abraçar essa pessoa, isso é restaurador para você também. Você vai ser curado. Por dizer eu te amo. A gente não é curado só quando alguém diz para nós que nos ama. A gente também é curado quando a gente diz eu te amo. Quando a gente diz o quanto as pessoas são importantes para nós. Dizer isso é restaurador. Perdoar é restaurador para nós. Para nós. Então, eu exorto você em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de dar sequência, de dar consequência a esse impulso que Deus colocou no seu coração hoje, agora. Dê mais um passo. Complete essa sua alegria. Deus nosso Pai, muito obrigado pelo teu abraço, pelo teu beijo. Muito obrigado, porque o Senhor não nos abandonou quando fomos para uma terra distante, quando nos perdemos de Ti, quando nos perdemos de nós mesmos. Obrigado, porque o Senhor insistiu em nós e correu na nossa direção e nos abraçou e nos beijou. Obrigado, Senhor. Obrigado. E como teus filhos e filhas, nós clamamos a tua misericórdia e pedimos que o Senhor sopre do teu Espírito Santo agora para esses que estão conosco, aqui e longe daqui, e que não se sentem admirados, não se sentem amados, e que têm um buraco no coração e na alma. Derrama sobre eles o teu Espírito Santo e sussurra no coração deles que eles são amados do Senhor. Enche os seus corações do teu amor. Liberta-nos desse jogo maldito da admiração, do mérito, e dá-nos viver esse milagre maravilhoso da experiência do amor, de receber amor, de dar amor, e celebrarmos juntos na Tua presença nessa festa de amor. Leva-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito Santo. E continua a fazer o que o Senhor começou a fazer hoje em cada um de nós. Continua a fazer até que a Tua obra em nós seja completa. Para o nosso bem, para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Porque nós Te amamos. Nós Te amamos. Respondemos ao Teu amor perfeito por nós, devolvendo ao Senhor o nosso amor imperfeito. E nós Te amamos como conseguimos Te amar. E nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor aceita esse amor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Leva-nos livres para amar. Leva-nos livres para receber amor. Leva-nos livres, Senhor. Leva-nos livres, com paz e alegria. Em nome de Jesus nós te buscamos. Amém. Amém. Amém.